a transformação de Moçambique. Boa noite, no ar a edição do domingo do Jornal. Vamos ao desenvolvimento das notícias a esta hora. Portugal faz uma avaliação positiva à flexibilização do regime de visto, uma das medidas anunciadas em Inhambane pelo chefe de Estado moçambicano. O embaixador Jorge Manuel destaca que a medida vai permitir maior mobilidade laboral entre os dois países. Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique considera urgente que Moçambique invista na educação e na saúde. Queremos também direito de obtenção de visto de turismo e negócios à entrada para cidadãos africanos, como se falou aqui, no âmbito da zona de comércio livre, e revisão dos vistos de investimento, com residência por 10 anos para investimentos a partir de 5 milhões de dólares e por 5 anos para investimentos a partir de 500 mil dólares. Queremos trabalhar para que investidores tenham um Visa Gold sem nenhuma dificuldade e viver em Moçambique. Esta foi uma das 7 medidas recentemente anunciadas pelo chefe de Estado durante o encerramento da Feira do Turismo realizada na semana finda na província de Inhambane. A flexibilização do regime de vistos mereceu uma reação positiva do embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Manuel, que destacou que a medida vai permitir maior mobilidade laboral entre os dois países. Acreditamos que neste momento Moçambique estará também numa fase de maior abertura ao exterior. Nós acreditamos que isso é uma oportunidade e creio que Portugal, as empresas portuguesas estão numa posição única por tudo que nos une, pela língua, pela história, pelos afetos. As empresas portuguesas têm essa capacidade maior de transferirem conhecimento, de capacitarem a mão de obra moçambicana. E, portanto, eu creio que é mutuamente vantajoso para Portugal e para Moçambique permitir que haja uma maior mobilidade laboral, uma maior mobilidade de investimentos entre os dois países. Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio de Portugal-Moçambique, João Figueiredo, sublinhou a necessidade urgente de o país investir em setores como a educação e saúde. Precisamos de colocar a nossa bandeira nas principais agências de turismo a nível internacional. E isto é possível de fazer. É possível trazendo para cá operadores, é possível trazendo para cá investidores neste setor do turismo. Mas para isso temos que trabalhar muito. Temos que ser capazes de apostar na formação, ser capazes de apostar em mínimas condições de saúde. Não se faz turismo sem termos mínimas condições de saúde. Antes falavam à margem do seminário de divulgação da legislação laboral junto das empresas com investimento português em Moçambique, realizado na última sexta-feira. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique manifesta satisfação com a aprovação da Estratégia de Gestão da Dívida Pública 2025-2029 e reafirma o compromisso com o desenvolvimento económico do país. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique manifestou através deste comunicado de imprensa a que a MBC-TV teve acesso a satisfação pela recente aprovação pelo Governo da Estratégia de Gestão da Dívida de Médio Prazo 2025-2029. Segundo a CTA, trata-se de uma medida de elevada importância para a consolidação das políticas financeiras do país, que orienta para uma gestão responsável da dívida pública, equilibrando custo e risco e garantindo a credibilidade e sustentabilidade da política econômica nacional, tanto a médio como a longo prazos. O documento refere ainda que a nova estratégia, ao promover uma abordagem coerente e transparente na gestão da dívida, contribuirá significativamente para reforçar a confiança dos agentes econômicos, melhorar o ambiente de negócios e assegurar maior estabilidade macroeconômica. A Confederação das Associações Econômicas entende que esta aprovação
constitui um passo decisivo no compromisso do governo com uma gestão econômica orientada para resultados, com impacto direto na credibilidade financeira de Moçambique junto dos seus parceiros e investidores. O setor privado acredita que a implementação desta estratégia, aliada a outras reformas em curso, criará um ambiente de confiança favorável à retoma do crescimento econômico. A CTA reconhece igualmente o esforço que o Executivo tem vindo a empreender na consolidação fiscal e na modernização da gestão pública, fatores considerados essenciais para garantir previsibilidade e segurança ao investimento privado. O economista Egas Daniel diz que quando a ajuda externa não é orientada, pode criar distorções no mercado e impedir o avanço do país. Por isso, sugere que o país se aproprie da agenda de diferentes tipos de ajuda e seja ele a tomar decisões finais sobre a sua aplicação. Moçambique é um país já com 50 anos de independência. Desde 1975 a esta parte, o desenvolvimento do país anda de mãos dadas com a ajuda externa. Esse fato não passou despercebido ao crivo de Egas Daniel. Segundo o economista, a ajuda externa direcionada ao país nos primeiros anos após a independência só serviu para estancar as mazelas deixadas pela guerra. Apesar de o país contar com a ajuda de instituições como o Banco Mundial e o FMI, o economista alerta para o risco dessa ajuda ser prejudicial ao país quando não orientada segundo suas necessidades. Quando eu chego e distribuo milho de forma cega para todos os distritos do país, é só um exemplo que estou a dar, ou para alguns distritos do país, aqueles distritos que são altamente produtivos e que talvez poderiam escoar os seus produtos para outros sítios, quando há milho a ser distribuído, entre aspas, estamos a dizer que o preço vai reduzir tanto, de tal sorte que aquele distrito que produzia um pouco passa a não produzir também. Para Egas Daniel, é preciso que, diante do interesse das instituições em ajudar, o país tenha a última palavra sobre o direcionamento dessa ajuda. Nós temos que chegar a um nível onde dizemos que, olha, se esta ajuda não financia algum programa, projeto ou plano alinhado à nossa estratégia de desenvolvimento, então vamos pôr essa ajuda em stand-by, em pausa. Egas Daniel sugere alguns elementos que considera serem essenciais para melhorar o grau de eficácia da ajuda externa. Há casos em que é nossa própria organização. Os condicionalismos nos impõem nós a nos organizarmos o suficiente para melhorar a captação da ajuda. Então, quando são esses casos, nós temos que nos organizar melhor. Porque, no fim, nós deixamos algo importante para o doador fazer ou para um parceiro fazer e depois, quando nós não cumprimos com o que o parceiro precisa para fazer o que nós deixamos de fazer, então perdemos tanto a ajuda do parceiro e perdemos tanto o orçamento que nós já tínhamos alocado e retiramos para fazer aquilo. Então o país sofre. O economista sugere também a harmonização da ajuda nos diferentes setores, pois, caso contrário, em vez de o país dar passos largos, pode regredir. O turismo nacional corre risco de transformar-se num megaprojeto simbólico com zonas espaciais. A constatação é do sociólogo Elísio Macamo em reação às 7 medidas anunciadas pelo chefe de Estado para dinamizar o setor do turismo em Moçambique. Para Macamo, as medidas têm aparência de modernização administrativa, mas carecem de explicação e debate público. Durante a realização, nos dias 13 e 4 de novembro corrente, na província de Inhambane, da primeira edição do Mozambique Tourist Summit, em paralelo com a 11ª edição da FICANE, o presidente da República, Daniel Chapo, anunciou 7 medidas estratégicas para impulsionar o turismo nacional. Para o sociólogo Elísio Macamo, com estas medidas, o turismo nacional corre risco de transformar-se num megaprojeto sem deliberação pública. O entusiasmo pelos grandes projetos de exploração de recursos naturais, portanto, do gás, do carvão, do alumínio, mostrou como decisões tomadas sem debate público
acabam por criar mais conflitos do que oportunidades. Comunidades deslocadas, benefícios concentrados, ausência de transparência e até mesmo a captura institucional. Portanto, o turismo agora elevado à nova narrativa nacional corre o mesmo risco de se transformar num mega projeto simbólico, com novas zonas especiais, com incentivos fiscais e leilões de concessões, mas sem um único momento de deliberação pública sobre o que o país realmente precisa. O presidente da República declarou Inhambane como capital e polo de desenvolvimento turístico de Moçambique. Segundo o Macamo, este ato revela a lógica central deste tipo de governação, que consiste em atribuir estatutos sem discutir substância das decisões. Declarar Inhambane capital nacional do turismo pode parecer uma boa coisa, mas revela a lógica central deste tipo de governação, que consiste em atribuir estatuto sem discutir a substância. Que critérios justificam essa escolha? Que impacto terá sobre outras regiões igualmente ricas em patrimônio natural e cultural? Que mecanismos de redistribuição compensarão um investimento concentrado nessa região? Macamo considera igualmente preocupante a transformação do Inatur em agência de investimento e gestão de terras turísticas, afirmando que a medida carece de explicação clara sobre os mecanismos de prevenção de conflitos fundiários. Mais grave ainda é a transformação do Inatur numa agência de investimento e de gestão de terras turísticas. A medida tem a aparência de modernização administrativa, mas carece de explicação sobre como serão prevenidos os conflitos de interesse e garantida a transparência. Quem definirá o valor e o destino das terras? Que salvaguardas protegerão as comunidades costeiras? Que capacidade de escrutínio? O académico falava no seu habitual espaço de opinião transmitido aos sábados no Jornal da Noite da MBC-TV, onde analisa semanalmente temas de atualidade nacional. A Ordem dos Advogados de Moçambique nega o envolvimento dos seus membros em esquema de corrupção nos tribunais. O bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, afirma que nos últimos 6 anos foram registradas apenas 2 denúncias contra advogados, uma arquivada por falta de provas e outra confirmada. Carlos Martins garante que não há indícios de práticas generalizadas e desafia que eventuais casos sejam apresentados ao Conselho Jurisdicional da Ordem. Permanece aceso o debate em torno da corrupção dos meados da justiça moçambicana, na sequência do programa Moscast, transmitido pela MBC-TV. Durante a emissão, o vice-presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Jafet Fremo, apontou que também os advogados têm responsabilidade na ocorrência de casos de corrupção nos tribunais. Perante tais declarações, a equipa da MBC-TV procurou obter a reação da Ordem dos Advogados de Moçambique. Após várias tentativas, o contacto foi possível durante um evento recentemente realizado em Maputo, onde o bastonário da Ordem respondeu às alegações. Os casos de corrupção que nós tivemos acesso enquanto Ordem dos Advogados foram julgados pelo Conselho Jurisdicional e um dos casos deu lugar ao cancelamento da carteira profissional. O bastonário da Ordem, Carlos Martins, esclareceu que nos últimos 6 anos apenas um advogado foi formalmente acusado de corrupção, reconhecendo, contudo, que possa existir uma percepção pública sobre o envolvimento de causídicos em práticas ilícitas. Portanto, muitas vezes há esta percepção, mas depois não há factos, não há processos, portanto, e ficamos nas percepções. Portanto, o crime de corrupção é de difícil investigação por causa da prova, porque acontece sempre no submundo e não são coisas que acontecem aos olhos da maioria das pessoas. Nestes 6 anos, nós tivemos 2 casos. Um deles... Carlos Martins lançou ainda um desafio para que quaisquer casos concretos de corrupção envolvendo advogados sejam denunciados e encaminhados ao Conselho Jurisdicional da Ordem.
Portanto, o que nós queremos neste momento é que sejam apontados factos e sejam trazidos à ordem, que o Conselho Jurisdicional está efetivamente para tomar conta destas situações, destes desvios relativamente às questões éticas e deontológicas. Enquanto o bastonário rejeita a existência de práticas de corrupção entre advogados em sede de tribunal, alguns técnicos do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica enfrentam acusações de cobranças ilícitas a utentes na província de Maputo. O jornalista e engenheiro Luís Leforte considera que a liberdade da imprensa em Moçambique foi tomada por orientações superiores com o objetivo de cumprir agendas previamente traçadas. Veja o desenvolvimento destas e outras notícias logo a seguir ao intervalo. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Iluminando a transformação de Moçambique. Adquira o seu kit TMT por apenas 1.500 meticais e ganhe um mês grátis do pacote clássico com mais de 60 canais para toda a família. Desfrute de uma gama infinita de conteúdos como Moçambola, La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Taça de Portugal, Copa del Rei, novelas apaixonantes, filmes, notícias do mundo, desenhos animados e muito mais. Na TMT, a ação não para. A que horas são negociados os títulos? Todos os dias úteis da semana, de segunda a sexta-feira, no período das 8 às 12 horas. Renovamos os votos de boa noite e continuamos com o desenvolvimento das notícias. O jornalista e engenheiro Luís Leforte considera que a liberdade da imprensa em Moçambique foi tomada por orientações superiores com o objetivo de cumprir agendas previamente traçadas. Leforte entende igualmente que instrumentos como a rádio, outrora usados para a mobilização social e a revolução, passaram a servir interesses de realização pessoal.
O jornalista falava durante a edição de sábado do programa Moçambique 50 anos da MBC-TV, que continua disponível nas plataformas digitais. O relatório sobre o estado da liberdade de imprensa e da desinformação em Moçambique de 2024, elaborado pelo MISA Moçambique, indica que o país registrou 34 casos de transgressões à liberdade de imprensa, destacando-se o aumento de violação contra os jornalistas. Esses números representam um crescimento em relação a 2023, ano em que foram registrados 28 casos. Para o jornalista Luís Luforte, que falava sábado no programa Moçambique 50 anos da MBC-TV, a liberdade de imprensa foi tomada por orientações superiores. Havia programas, como disse agora, Data na História, por exemplo, em que tu tinhas a liberdade de escrever aquilo que tu pensavas. Se tivesse qualidade e não saísse dos parâmetros jornalísticos, esse programa ia para o ar. Hoje, talvez não, porque, na minha opinião, muitos programas, se existirem, não é, são apenas para cumprir orientações já traçadas previamente. Segundo o jornalista, veículos de comunicação como a rádio já foram em tempos instrumentos de revolução. Quer dizer, todos nós, independentemente de ser ou não membro da Frelimo, todos nós vivíamos o ideal de um país normal. Estávamos engajados, mesmo que não tivéssemos cartão. Assim como eu não tinha e vários outros não tinham. Mas tínhamos a consciência de que o nosso trabalho é por um país. Hoje, provavelmente, a consciência que existe é de que aquilo que eu faço como jornalista é para agradar o Partido Frelimo. Luís Luforte acrescentou que o engajamento patriótico já esteve acima dos ideais nacionalistas. De modo que é verdade que havia autocensura, mas esta autocensura era para dar corpo ao nosso engajamento patriótico. Não era só nacionalista. Não, senhor, éramos patriotas. E há diferença entre patriotismo e nacionalismo. Normalmente, os nacionalismos são falsos, são pretextos para as pessoas ganharem o poder. Durante o programa, Luís Luforte defendeu a necessidade de um debate aberto sobre o papel da comunicação social no fortalecimento da democracia e na reconstrução da confiança entre os jornalistas, instituições e público moçambicano. Ganha espaço no Jornal da Noite a página cultural. Já são conhecidos os vencedores dos prémios Mosal, Artes e Cultura nas categorias de teatro, dança, artes visuais, cinema e audiovisual, fotografia, entre outras. Cada premiado recebeu o prémio de 120 mil meticais. A Associação Culunguana e a Mosal realizaram esta quinta-feira, 6 de novembro, em Maputo, a gala da quinta edição dos Prémios Mosal, Artes e Cultura, um evento que celebra o talento e a criatividade dos artistas moçambicanos. Na ocasião, Lucrécia Uambo, representante da Mosal, reafirmou o compromisso da empresa em continuar a apoiar o desenvolvimento da arte e cultura em Moçambique, destacando que investir na cultura é investir no futuro do país. A nossa participação no setor da cultura é uma prova viva daquilo que é o nosso compromisso como empresa com o desenvolvimento das nossas comunidades em particular e com o país em geral. Não estamos somente na arte e cultura, estamos na área da educação, estamos na área da saúde, estamos na área, portanto, de formação daquilo que é o capital humano moçambicano e várias outras áreas. A nossa responsabilidade vai acima, não é, da cultura e da arte. A cerimónia serviu para anunciar e premiar os vencedores, que receberam 120 mil meticais e um troféu como reconhecimento pelo mérito nas diferentes áreas artísticas. Recebi várias críticas, porque é uma arte para marginais, e o marginal hoje vai levar um prêmio. Que atualmente ele se encontra em Portugal, em formação dentro das artes e culturas, é filho da casa, é moçambicano, e eu estou aqui como representante dele, irmão dele. Nuno Silva.
Lucrência Wambo felicitou os galardoados, sublinhando a força da arte como um instrumento de inspiração, identidade e elevação da pátria. Mais uma vez, aos premiados vão os nossos mais calorosos parabéns. Que este reconhecimento sirva de inspiração e estímulo para continuar a criar, inovar e elevar o nome do nosso belo Moçambique além fronteiras. Por seu turno, a secretária de Estado das Artes e Cultura, Matilde Moiocha, considerou que a arte continua a ser um porto de esperança, um espaço de diálogo e um elemento de união nacional, sobretudo num contexto de desafios sociais e transformações culturais. Artistas moçambicanos demonstram todos os dias que a cultura é central para o desenvolvimento da nossa nação. Demonstram, acima de tudo, que é um espaço para poder preservar a nossa memória, promover a paz e estimular o desenvolvimento sustentável. Nesta edição, pela primeira vez, os prémios Mosal Artes e Cultura receberam candidaturas de todas as províncias do país, bem como de artistas moçambicanos na diáspora. No total, participaram 103 concorrentes, distribuídos por 7 categorias: artes visuais, cinema e audiovisuais, dança, fotografia, teatro, design de moda e vestuário e música. A atriz moçambicana Melaine de Valles defende uma maior valorização da arte no país e alerta para a ausência de políticas públicas que apoiem o cinema, o teatro e as novelas. A artista reconhece que viver exclusivamente da arte continua a ser um grande desafio, apesar do carinho e reconhecimento do público. De Valles, vencedora do prémio Melhor Jovem Ator Africano em 2018, integrou o elenco da primeira novela moçambicana Maida, entre outras distinções. Quando se fala do crescimento da indústria do entretenimento em Moçambique, a música é sem dúvidas uma das áreas mais populares e rentáveis. Mas o cinema e o teatro começam igualmente a conquistar o seu espaço. Entre os nomes que se destacam está Melanie de Valles, vencedora do prémio de melhor jovem ator africano em 2018, e integrante do elenco da primeira novela moçambicana, Maida. A atriz partilha sua visão sobre a recepção do público às produções nacionais e os desafios de viver da arte no país. Bom, viver é possível, mas não é tão comum. A arte é valorizada, sim. Sim, nós somos muito bem recebidos, somos muito bem abraçados por aquilo que é o nosso povo. Vocês acham que nós já estamos suficientemente abertos para este tipo de arte? Sim, sim, sim. Eu comecei a minha carreira em Moçambique. Moçambique foi um dia um destino para filmes internacionais. Eu fui descoberta na escola, na Francisco Manhanga. Então, sim, nós estamos abertos a isso. Eu fiz parte daquilo que foi a primeira novela moçambicana, a Maida. Sim, nós estamos abertos para isto. Infelizmente, como eu disse naquilo que foi o meu discurso, nós não temos políticas públicas que sustentem esta nossa arte. Mas sim, o nosso povo abraça-nos. Apesar do crescimento gradual da indústria, mesmo diante das dificuldades, Melanie destaca o empenho coletivo dos artistas em mudar narrativas e fortalecer a cultura nacional. Eu posso dizer que todo artista tem feito, nem que seja uma pequena contribuição para esta mudança. E acredita, aquilo que é a narrativa não está como estava há 10, 15 anos quando eu comecei. Por que acha que não está? Porque está melhor. Está-se a lutar para melhorar. A narrativa está diferente. Hoje em dia nós temos um bocadinho mais de regulamentação daquilo que é o setor artístico, naquilo que são os nossos impostos. Acredita, as coisas estão a melhorar. Só que leva tempo, mas melhora. No país, muitos artistas ainda exercem a profissão na informalidade, o que limita o crescimento de vários setores do entretenimento, conclui a atriz.
Com a página cultural, colocamos um ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Somos gratos pela atenção dispensada.